frase para a gente refletir nesta sexta-feira, dia 1º de março, é a seguinte: de Sigmund Freud: se o sofrimento realmente ensinasse, o mundo seria povoado apenas por sábios. A dor não tem nada a ensinar a quem não encontra coragem e força para ouvi-la. Na trajetória da vida, nós somos confrontados com a multiplicidade das experiências que oscilam entre alegria exuberante e a dor, aquela dor que dilacera, aquela dor que entra como uma faca no nosso coração. E nesse emaranhado de emoções que todos nós passamos, muitas vezes a gente se depara com o sofrimento. O sofrimento é um mestre implacável que toca profundamente nossas vidas. É o que Freud quis dizer com essa frase. No entanto, a sabedoria não é uma recompensa automática do sofrimento. Não é que significa que você sofreu, que você aprendeu, que você vai ter uma vida mais tranquila no futuro. Não, significa isso. Não é a simples passagem pelo fogo que nos torna mais sábios, mas sim a forma como nos relacionamos com essa dor, como enfrentamos essa dor, como compreendemos, como integramos às nossas vidas essas dores. Não é simplesmente passar um ferro pelo fogo que ele vai se transformar numa faca ou num outro objeto. Às vezes ele derrete ali, não consegue, ou às vezes não chega na temperatura correta para forjar algo desse tipo. Da mesma forma em nossas vidas, não é porque você passou por um sofrimento que você está apto a entrar numa nova fase da sua vida. Você tem que entender aquele sofrimento. A primeira lição que o sofrimento nos oferece é humildade. Humildade, ela cabe em qualquer lugar. O sofrimento, ele mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, que todos nós temos, né? A humanidade compartilhada. Por mais que a gente tente escapar do sofrimento, a gente vai encontrá-lo na esquina da vida. Não tem jeito, não tem como burlar esse sistema. É um sistema, eu diria até, como uma engrenagem numa máquina. Sem ela não funcionam as coisas. Não importa quão poderosos ou privilegiados possamos ser, somos todos suscetíveis à influência do sofrimento. Nesse sentido, o sofrimento é um equalizador. Acaba nivelando aí, né? Aquelas, eu diria, hierarquias artificiais que construímos ao longo do tempo. Sim, porque tem gente que acha que é imune a qualquer tipo de sofrimento só porque tem dinheiro, por exemplo. Ou a outra pessoa só porque tem um cargo importante acha que o sofrimento nunca vai alcançá-lo. É um engano. Além disso, o sofrimento nos desafia a crescer. Nos momentos de dor intensa, nós somos confrontados até os nossos limites, nossas fraquezas, nossos medos mais profundos. E é nesses momentos de sofrimento, onde estamos extremamente vulneráveis, que somos forçados a olhar para dentro de nós e encarar de frente as nossas partes mais sombrias. Todo mundo tem uma parte sombria dentro de si. Ninguém é perfeitamente bom o tempo todo, ninguém é perfeitamente mal o tempo todo. Nós temos aí esse antagonismo entre as duas coisas, né? A luz e a escuridão dentro de nós. O que se sobressai, o que se destaca, aquele que você alimenta, aquilo que você nutre. Agora, como Freud tão habilidosamente observou, o sofrimento só ensina aqueles que estão dispostos a aprender. Entende quando eu falo, não é porque você sofreu que você vai ter uma vida plena, passou por isso. Não, às vezes você não aprendeu a lição. E esse ciclo se renova, vai se renovando. Olha, eu caí da mesma maneira, de uma forma diferente, claro, mas caiu de novo, entrou em sofrimento de novo, tô sofrendo por isso de novo. Por quê? Porque você não aprendeu a lição. Você não observou aquilo que o sofrimento lhe quis trazer. E sempre eu sempre digo aqui, por isso que chama-se uma mensagem de reflexão positiva. Sempre trago coisas para você pensar, não é? Entender, às vezes entender o que eu estou falando, mas principalmente fazer com que você pense a respeito de algo. É nesse sentido, o meu propósito aqui, o único propósito é esse: fazer com que as pessoas pensem. Nós temos um cérebro e esse cérebro precisa funcionar, precisa pensar naquilo que nós fazemos, dissemos e os nossos comportamentos. Aquelas pessoas que fecham os olhos para a dor, que se recusam a enfrentá-la, fogem dela a todo custo, essas pessoas vão permanecer estagnadas, não vão avançar na vida e daqui a pouco recaem sobre elas a mesma lição, ou a mesma dor, o mesmo sofrimento, porque você não aprendeu a lidar com esse sentimento, entende?
Sofrimento é inerente ao ser humano. Ninguém pode nascer e morrer sem ter sentido uma dor sequer. Todos nós vamos passar pela dor. A maneira como você vai encarar essa dor, se é um aprendizado, se é algo para você olhar para dentro de si, se é algo para você olhar nos outros, de sentir compaixão pelos outros, é outra história. As lições são únicas e exclusivas para cada indivíduo. Às vezes a dor que eu passei não vai ter o mesmo impacto no meu colega, na minha família, alguém da minha família. Vão enxergar essa dor de maneira diferente. E ok, é a evolução de cada um está no estágio evolutivo da vida, onde deveria estar, mas é preciso aprender com o sofrimento. Nós precisamos, eu falei agora há pouco, de compaixão, tanto por nós, sentir dó de nós mesmos, quanto pelos outros. O sofrimento acaba nos tornando, muitas vezes, mais sensíveis às dores alheias, mais conscientes das nossas lutas, que cada um carrega consigo. Só quem passou por uma cama de hospital, ficou num leito, sofrendo e tendo o amparo, o cuidado de uma enfermeira, de um grupo de enfermagem, dos médicos, sabe dar valor àqueles profissionais que estão ali cuidando da gente, não é? Porque quem não passou por um problema de ficar meses, às vezes, no hospital, não sabe a dedicação, o cuidado que aquelas pessoas, aqueles profissionais têm com os seus pacientes. Entende o que eu estou dizendo? É compaixão, se sentir no lugar do outro, falar, puxa vida, o trabalho que eles desempenham são bons, é muito bom. Ou não, né? Tem alguns profissionais que fogem à regra, mas a regra é essa. Estender a mão para aqueles que sofrem, porque você se coloca no lugar, olha, eu passei por uma dor semelhante, tive uma perda na minha família, eu tive uma dor assim, e tanto é que quando a gente vai conversar sobre dores, às vezes o assunto gira em torno disso. Às vezes chega num grupo de amigos, chega alguém reclamando, você já fala, puxa, eu passei por isso, eu sei muito bem, e você se coloca no lugar do outro. E o sofrimento nos provoca isso. Sentir empatia, a compaixão, se colocar no lugar do outro indivíduo, até porque as dores são, como eu disse, de todos nós. Então, da próxima vez que você se vê diante de um abismo, o abismo do sofrimento, olha, eu estou lamentando, eu estou sofrendo demais, qualquer que seja a dor. Eu estou falando de dor psíquica, dor emocional, dor física, e em todas as suas vertentes. A gente tem que lembrar dessas palavras de Freud, que a dor só ensina aqueles que estão dispostos a aprender, aqueles que têm coragem e a força para ouvir essa dor, esse sofrimento. E que através desse processo de escuta, de aprendizado, é que a gente vai encontrar não apenas sabedoria, não só isso, mas também a cura, o crescimento, a transformação. Reflita sobre essa frase de Freud nessa manhã de 1º de março. Um bom dia.